E por falar em desdobramentos nas redes sociais, Fefito, quem também resolveu se manifestar e se posicionar sobre o caso foi o juiz Marcelo Bretas do Rio de Janeiro, que é responsável por alguns casos da Lava Jato. Inclusive ele compartilhou um tweet do deputado Carlos Jordi, que a gente falou aqui no primeiro bloco, que fez aquele projeto de lei que tem sido chamado aí de Neymar da Penha. E o Marcelo Bretas escreveu o seguinte: preocupante. Suspeitas de fraude ou abuso de direito pela parte mais vulnerável devem ser apuradas com rigor, sob pena de deslegitimar as demais situações de efetiva vulnerabilidade. Nem sempre a vítima é a parte mais fraca da relação. Ele até marcou ali a conta do Neymar. E aí muita gente questionou, Edgar, na própria conta do Marcelo Bretas, como é que um juiz pode emitir uma opinião ou um julgamento sobre um caso ainda em fase de inquérito, ainda sob investigação, né? Inclusive, uma matéria da coluna Radar dizia que o Bretas pode ser enquadrado em lei por comentar o caso Neymar. Ele também compartilhou essa notícia e disse: fique tranquilo, caro jornalista. Não manifestei opinião sobre o mérito, pois limitei-me a afirmar a importância da apuração e falei genericamente. Além disso, não me referi a processos em curso, pois inexiste processo judicial a respeito. E muita gente depois acabou levantando um próprio tweet do Marcelo Bretas, Edgar, expondo um artigo, que é o artigo 36 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que diz: é vedado ao magistrado manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais. Será que ele descumpriu este próprio artigo que ele compartilhou, Edgar? Avançou a linha? Não, a justificativa do juiz é irretocável, né? A gente está diante de um magistrado que sofre perseguição e patrulha política por ser algoz da cleptocracia em decorrência da sua atuação na Lava Jato, né? O comentário do juiz é só uma questão aí de análise básica, de interpretação de texto. Ele é genérico, inclusive ele é feito no plural, né? Ele não se refere ao processo em si, mas à aplicação do direito em casos diversos. O Vini trouxe aí pra gente a leitura do artigo 36, faltou um pedacinho no final, que inclusive fala o seguinte: ressalvada a crítica nos autos, em obras técnicas ou no exercício do magistério, portanto como professor. Então você vê que o próprio artigo da lei, depois, ele ressalva a liberdade de cátedra, que é um princípio constitucional. Então, ainda que o Marcelo Bretas tivesse se manifestado, a gente tem, lógico, isso é a lei da magistratura é uma lei especial. Então, a lei específica, ela prevalece sobre a lei geral. Mas uma interpretação muito rígida desse dispositivo, ele violaria aí garantias constitucionais, como a da liberdade de expressão. Imagina se a gente aplicasse isso aos ministros do STF, as considerações que eles fazem sobre processos Fora dos autos, os insultos que eles trocam entre si em relação a decisões que eles próprios proferem. Então seria maravilhoso. Vamos levar isso aí a ferro e fogo. Talvez a gente sacrifique um ou outro bom juiz como Marcelo Bretas, mas a gente já começa empichando aí uma boa leva no Supremo Tribunal Federal. Só a favor. Só uma coisa sobre essa cobertura, acho que a gente tem que ter muito cuidado também pra não Agência Morning Show, porque a gente é muito limpinho, elegante e sincero, mas digo, a mídia no geral, pra não transformar isso num espetáculo desnecessário. Por exemplo, vou contar o que tá acontecendo na porta da delegacia nesse momento. Existe, por exemplo, um fã do Leonardo fazendo show para os jornalistas, esperando ganhar holofotes nesse momento. Então, assim, a questão já não é isso, o caso Neymar, Aí, entendeu? Muniz, hein? Show de graça do fã do Leonardo, hein? Todo mundo quer um quinhão nessa fama, nessa repercussão. Pô, e essa parte o Muniz não mostrou pra gente. Pois pô, é, esse viu o vídeo entretenimento, agora. entretenimento em domicílio.